Oi, tudo bem? Eu sou a Suverre, para quem não me conhece ainda. Eu idealizei e criei a Digitalmente Livre Conexão Natural, que é uma rede para conectar pessoas que estejam interessadas em pensar, em praticar novas formas de aprendizagem. Eu estou muito feliz porque eu comecei o ano de 2019 com muito trabalho e projetos lindos acontecendo, se concretizando. Algumas pessoas têm me procurado perguntando mais sobre os meus feitos, sobre as coisas que a gente anda aprontando por aqui. Então eu decidi gravar 2 vídeos para contar um pouco. Primeiro sobre o ciclo de encontros que vai acontecer em São Paulo, de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Eu vou estar lá fazendo alguns encontros e depois eu vou, como eu disse, vou explicar um pouco mais a temática desses encontros e como que eles vão ser organizados. E também compartilhar com vocês o acampamento que aconteceu aqui na minha chácara, onde eu moro, Chácara Santa Clara, na Ecovila Gamarra. E a gente fez um acampamento assim, totalmente unschooler, totalmente livre e co-criativo e de improviso, assim, foi uma experiência linda e muito dentro do que a gente acredita, do que a gente é. Então, hoje eu fiz esse vídeo um pouco diferente, assim, de selfie, para mostrar para vocês o espaço. Então eu posso dizer que esse é o meu novo escritório de trabalho. Não sei também se eu já compartilhei por aqui. A maioria dos meus vídeos eu faço assim dentro da mata, na natureza, que é o quintal da minha casa. E agora eu tô com um escritório novo, que é esse aqui, onde a gente fez o acampamento. Aqui é a área da fogueira. E tem também um espaço coberto, que antes os meus vídeos não tinham esse espaço. Agora é uma área coberta aqui que a gente pode fazer reuniões e encontros. E tem uma matinha aconchegante aqui em volta. Então, essa atmosfera é que permeou o nosso encontro com adolescentes e todo o trabalho, que na verdade, às vezes eu não sei se é trabalho, se é de lazer, se é um evento familiar, o que que é, né? Graças a Deus a gente conseguiu, cada vez mais a gente está conseguindo integrar a nossa vida, integrar todas as atividades da nossa vida, para que elas façam sentido. Em 2019, o meu foco de trabalho é essa pesquisa com adolescentes, principalmente por conta de uma necessidade familiar dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes, um com 13 anos e um com 15 anos. E algumas necessidades da nossa família, dos meus filhos, que eu fui percebendo nas outras famílias, através desse trabalho da Digitalmente Livre, da rede, dos contatos, das mentorias e dos apoios que eu tenho prestado às famílias. A gente foi percebendo necessidades e interesses em comum dos nossos filhos e de questões muito específicas da adolescência e também da vida de um unschooler, da forma como a gente gostaria de organizar os espaços, da forma como a gente gostaria que as relações fossem. A gente começa a construir pequenas atmosferas nesse sentido, de um respeito às individualidades de cada um, de um respeito à liberdade e da forma de fazer as coisas não dirigida, mas co-criada. Isso também é uma coisa nova para mim. Eu estou aprendendo na própria experimentação prática que eu tenho feito aqui. Então, nesse trabalho com os adolescentes, eu tenho 2 vertentes. Assim, a gente tem um encontro online que acontece semanalmente e
a proposta de um percurso mensal em São Paulo. A gente já fez um encontro em novembro, dezembro, na verdade, a gente ficou sem atividades presenciais por conta do final do ano, Natal, essas coisas todas de final de ano. Agora em janeiro a gente retoma os encontros mensais. E aí eu vou estar em São Paulo na semana de 27 a 1º de fevereiro. Peraí que eu tô procurando uma posição aqui, tentei sair de lá, mas estava bom daquele jeito. É que eu não queria que vocês vissem que a gente ainda tá meio em obra, que tem umas baguncinhas, mas tudo bem. E aí, nesse processo, com os adolescentes, a proposta é experimentar a aprendizagem autodirigida. Como dar um significado, uma significância aos processos de aprendizagem informais que eles vivem, a esse aprender livre, que quando vai chegando em uma certa idade, como é a idade que eles estão agora, de adolescentes, começa também uma necessidade do criar, do fazer, de construir, de pensar mais coisas. E então, como é esse processo de aprendizagem nessa perspectiva assim que respeita o ser, que é uma perspectiva livre, cocriativa? Como que a gente faz isso na prática, né? Só experimentando para a gente saber, porque a teoria, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente pensa, que a gente idealiza são muito lindas, mas a gente só vai ver se elas funcionam mesmo na prática, né? Fazendo. E essa é a proposta também para o ciclo de encontros em São Paulo, né? Temos essa data. O meu foco para 2019, a pesquisa, o trabalho, vai ser voltado para essa turma com adolescentes. Mas aí, em paralelo a esse processo, também surgem as necessidades dos pais, das famílias, que estão procurando sustentar esse modo de aprender e de viver não institucionalizado, né? E nesse processo do livre aprender, e surgem dúvidas, e surgem desafios, e surgem necessidades e questões, né? Não só dos filhos, mas também dos pais, em como a gente vai continuar estabelecendo isso, o que a gente pode estudar, quais são os materiais que podem trazer referências para nos ajudar nesse caminho. Então, também, junto ao processo com adolescentes, eu tenho o grupo dos pais dos adolescentes, né? Que a gente trabalha as temáticas das necessidades dos pais, que são completamente diferentes das necessidades dos filhos. E quanto mais a gente vai vivendo esse livre aprender, a gente vai entendendo que realmente a gente precisa ter uma atenção, uma percepção mais afinada para perceber que as nossas necessidades são diferentes das necessidades dos nossos filhos, né? E como que esse processo do unschooling, ele deve preservar essa pesquisa individual de cada um. Tanto nós como pais, então por isso tem o grupo de pais, porque os processos são diferentes, quanto o grupo dos filhos, né? O grupo dos adolescentes, com as necessidades deles. E outros grupos e necessidades e propostas que vêm surgindo, porque tem famílias também que eu acompanho, que eu conheço, que têm filhos pequenos ainda, que são outras necessidades. Educadores querendo discutir, conversar, estudar uma perspectiva mais aprofundada sobre isso. O que eu acho mais importante, que cada vez mais está fazendo sentido para mim, significado, é a ideia de um percurso. Eu aprendi isso com Alex Bretas, o meu mentor, posso dizer assim, que existe a necessidade do percurso, a gente botar luz no percurso e considerar esse percurso. Num processo de educação escolarizada, padronizado e diretivo, totalmente controlado, a gente não costuma valorizar o percurso, a gente está pensando na prova, a gente está pensando na nota, a gente está pensando na avaliação do processo e no resultado final. Existe um currículo, existe uma ementa que precisa ser cumprida, então a gente está sempre focando lá na frente. E entender o percurso é não se importar com o que está lá na frente, é valorizar o que está acontecendo hoje, no aqui e agora,
construir juntos as possibilidades, é ter mais autonomia na relação, é estabelecer os vínculos, as relações mais verdadeiras, é não sentir medo de dizer o que você pensa, é respeitar o que o outro está te dizendo também, ouvir com o coração as coisas, né? Então, a proposta do ciclo de encontros em São Paulo é justamente a gente se conectar e cocriar e ver o que surge. Então, nesse processo com os adolescentes, tem 2 momentos paralelos. Um é esse mais direcionado, mais autodirigido, né, de uma construção coletiva, de um aprendizado. Pensando que a gente precisa ter um percurso, então a ideia é que seja 1 ano de encontros mensais em São Paulo e semanais no online, para a gente construir alguma coisa. Não sabemos o que, não temos currículo. A partir dessas necessidades em comum, desses interesses em comum e dessa perspectiva de mundo e de vida que a gente acredita, da liberdade, o que nos une e o que pode nos fortalecer enquanto grupo, enquanto seres humanos, a partir de uma necessidade e de um comprometimento de livre e espontânea vontade, sem imposição, mas por escolhas que a gente pode fazer ao longo da nossa vida, como eu faço tudo ao vivo, aqui no meio da mata, aí chega bicho aqui, eu tenho que ver o que é, foi uma galinha agora que apareceu aqui. A gente tem uma galinha selvagem, que é a quitéria. É isso. Então, amigos e amigas, fica aqui o convite para vocês, para a gente co-criar o ciclo de encontros em São Paulo. Além desse processo autodirigido que eu comecei a dizer, que a gente tem essa perspectiva do doutorado informal e de cada um encontrando quais são os seus temas, quais são as suas perguntas, aprendendo a elaborar perguntas cada vez mais complexas e específicas sobre conhecimentos que não são padronizados, que não estão ali às claras, né? A gente ter que se aprofundar um pouco mais. Então precisa de um percurso, precisa ter um tempo para os vínculos serem estabelecidos, para que os conhecimentos venham à tona, para que a gente consiga perceber quais são essas perguntas, né, essenciais de cada um. E tem um movimento que é mais livre, que é somente a necessidade dos adolescentes de estarem juntos, de fazerem coisas juntos, de passear. Então a gente ir ao teatro, passar um dia no parque e outras coisas que a gente possa construir. Então, para isso também eu aceito sugestões de programas. Como vai ser uma semana de encontros, a gente está tentando fazer programas de baixo custo, o máximo possível, porque São Paulo ainda tem toda a questão do transporte, da locomoção. No dia 27 de janeiro, na Explore, que é um espaço em São Paulo. Depois eu vou contar um pouco mais sobre esse dia específico. A gente já tem um encontro marcado com a presença do Alex Bretas, do Varley Xavier, e vamos ver se aparecem mais alguns convidados. Então a gente vai começar esse trabalho do doutorado informal, esse percurso com esses adolescentes, esse percurso em São Paulo. Vai ser um dia muito importante nesse processo, então já estão todos convidados. E no dia 29 de janeiro, é uma terça-feira, a gente vai passar o dia no Parque Vila Lobos. Vamos utilizar a biblioteca, eu estou com algumas ideias aqui de como a gente pode passar um dia gostoso com eles e com os adolescentes. E os outros dias estão aí em aberto, como eu disse, para atividades livres, para atividades mais direcionadas com adultos, crianças, adolescentes e quem mais vier para co-criar esses espaços e tempos de uma nova aprendizagem. E depois eu vou contar um pouco no próximo vídeo como foi o acampamento que a gente organizou aqui, como que a gente constrói as coisas.
eu sempre tenho um pouco de dificuldade de introduzir os temas, de começar os vídeos, porque é tudo muito natural, é tudo muito, às vezes até um pouco caótico a forma como as coisas acontecem, e contar sobre isso precisa ter uma narrativa, precisa ter, sabe, é como você entrar numa mata, assim, você precisa silenciar, entrar, caminhar na mata, se desprender um pouco dos seus pensamentos. Depois de um tempo que você está ali naquele silêncio, que você consegue perceber os sons, os passarinhos. Às vezes as pessoas entram na mata, falando, conversando, pensando, elas passam por aquele lugar e não conseguem perceber, se conectar. Então, o unschooling se trata disso, e o trabalho que eu estou buscando construir com as pessoas que estão se envolvendo é isso, sabe? É a gente se conectar de uma forma diferente, como se a gente realmente estivesse explorando uma mata, mas aí a gente precisa de um tempo, de um percurso, a gente precisa do ouvir, do aquietar, para a gente poder se conectar de uma maneira diferente, para a gente conseguir perceber as sutilezas do sentir, construir algo a partir de outras perspectivas, né? Da colaboração, do respeito um ao outro, e de cada um encontrar dentro de si essa conexão consigo mesmo e com a natureza e com a sua verdade, com seus propósitos. É mais importante do que o que a gente vai estudar, quais temas a gente vai aprender, é como a gente vai fazer isso. Qual vai ser a forma de construir isso, como cada um vai se sentir durante esse processo. É isso. Vou deixar o resto para o próximo vídeo, acho que tá bom para a gente começar. Fica o convite para a comunidade toda do Doutorado Informal, pessoal do Unschooling Brasil, pessoal que acompanha meus vídeos no YouTube, pessoal da página do Facebook, todo mundo aí, a comunidade está só crescendo. E vamos nos encontrar, vamos co-criar, é só a gente estar junto que as coisas acontecem, assim, a gente não precisa de muita programação, né? Sabendo que a gente tem alguns interesses em comum para explorar. Beijo, até mais. Seguimos em conexão.